O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inegável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe fosse amarrado uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: eu estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Deixa eu partilhar com vocês uma coisa aqui que eu estou observando agora. Vocês observaram que nossa equipe de comunicação ali estão ficando chique, né? Ó, vocês estão com 5 câmeras hoje. Tem 2, 3 mostrando o padre, né? Uma mostrando o povo, né? Essa pequenininha aí está mostrando virado para vocês. O povo de casa está vendo vocês lá, ó. Vocês não passaram perfume, estão tudo saindo na câmera. E tem 3 viradas aqui para o padre, né? 3 câmeras, o celular, essa pequenininha aqui e aquela grandona ali. Eu tenho medo daquela grandona lá. Aquela grandona pega até o pensamento da gente. Essa aí, vocês olham lá em casa a imagem que eles pegam do padre. Mostra tudo, até o sem cabelo do padre assim aqui. E ele faz questão de levantar ela um pouquinho lá, e deixa um pouquinho erguida para mostrar o cucuruto do padre aqui. Mas isso para dizer que, né, nós estamos avançando. E aguardem que teremos novidades. Em breve teremos mais novidades. Esse povo aí se reúne e ficam pensando cada coisa, vocês não têm ideia. Em breve nós teremos novidade. Aguardem que vocês vão ver. Em casa também, vocês que nos acompanham em casa. Pois bem, feito propaganda do nosso trabalho, vamos lá. Eu estava notando, eu achei curioso. O salmo de hoje é o mesmo salmo de ontem, né? Só muda uma palavra. Acrescenta uma palavra. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor. Era o refrão de ontem. E acrescentou: Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Me faz recordar daquele texto do livro do Êxodo e também no livro dos Números, quando Moisés entrava na tenda para rezar. Falava com Deus. Ao sair da tenda, o rosto de Moisés brilhava. Diz o texto, né? O rosto de Moisés brilhava. Por isso, eu gosto deste salmo, do Salmo 23. É uma das opções que a gente tem de salmo evitatório na oração da manhã. São 5 salmos evitatórios como opções. 5 não, são 4. Este, o Salmo 23, né, é uma das opções. É assim a geração dos que buscam vossa face. Esta intimidade, esta proximidade, esta profundidade do encontro com Deus que nós todos devemos buscar. E que não é uma espiritualidade desencarnada, uma espiritualidade que desconexe ou que tire a gente desta terra.
que distancie, né, a nossa vida do concreto, do cotidiano. Não, muito pelo contrário. É uma espiritualidade que resplandece verdadeiramente Deus e muda o nosso coração e faz com que a gente se mantenha com os pés aqui no chão deste mundo. Com a presença de Deus, nunca deixar de buscar. E aí, se esta busca nossa não muda o nosso coração, aí que está errado. Aí é preciso perceber, será que verdadeiramente a nossa espiritualidade está correta? Porque se não muda nada, né? Reza e continua do mesmo jeito. Né? Ou então reza na igreja, e lá em casa, só Deus na causa, né? Com os outros, só Deus é que sabe, né? Misericórdia. Né? Então, é preciso, né, sempre de novo a gente buscar, nunca deixar de buscar. Mas essa busca não deve ser de maneira nenhuma superficial. Essa busca tem que ser profunda, a ponto de levar-nos a uma conversão. Porque quando buscamos, a face de Deus resplandece em nós. Deus, o brilho de Deus resplandece em nós. E aí, se a gente está com uma vida opaca, sem brilho nenhum, é porque o brilho de Deus não está. Nós não estamos deixando Deus brilhar em nós. Aí a nossa vida é opaca, cinzenta, marrenta e etc. Mas se a gente deixa esta graça, essa proximidade de Deus, a gente busca verdadeiramente, e o Senhor se revela, o Senhor se deixa ver a todos aqueles que buscam. E aí tem um texto no profeta Amós, né, que diz: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Que um dia você vai buscar e não vai encontrar mais. Se você não busca enquanto o Senhor se deixa encontrar, um dia o Senhor vai se esconder. Daí você não vai ter mais como buscar. Então é importante, né, a gente fazer com sinceridade essa busca. A carta de Paulo, hoje iniciamos o texto de Paulo a Tito. Ouvimos Paulo a Timóteo, ouvimos Paulo aos Romanos, Paulo aos Gálatas. E hoje nós iniciamos o trecho de Paulo para Tito. E é interessante que Paulo faz umas recomendações para Tito. Presbíterói, é equivalente ao irmão mais velho, que é designado ao padre, né? Se chama facilmente hoje o padre de presbítero. Mas antigamente era o irmão mais velho, o irmão mais experiente. E esse papel é designado, nos nossos dias, ao bispo. Né? Ao bispo. Tito, aqui, Paulo está se dirigindo a ele como um bispo que Paulo fez. Paulo fez ele bispo. E dá algumas recomendações. Como deve ser a escolha de um bispo. Ou como deve ser a escolha de um presbítero. Ele apresenta aqui as qualidades. Algumas coisas, né, ou alguma realidade já não é mais condizente com o que nós vivemos. Que ele diz assim, quer ver? A Tito, meu legítimo filho na fé, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Todo cuidado deve ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, com filhos crentes, e não acusados de levianos ou de insubordinados. Isso está falando do filho daquele que deveria ser presbítero. Né? Qual é a diferença? Hoje, o presbítero, né, na igreja latina, não é marido de uma só mulher. Ele não tem marido. Vive vida celibatária. Claro que é uma disciplina que foi entrando na igreja e hoje faz parte da doutrina da igreja. Né?
Mas é interessante esta observação, como deve ser aquele que exerce a função de presbítero, ou, como eu disse, de irmão mais velho da comunidade. Não seja arrogante e nem irracível, nem dado ao vinho e nem turbulento, nem cobiçoso de lucros e de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente. Interessante. Deve ser marido de uma só mulher, mas continência significa castidade. Deve ser marido de uma só mulher, e porém, contudo, entretanto, todavia, guardar a castidade, que está dizendo aí. Continente, firme e empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores. Então, essas características que devem estar, né, presente naquele que é representante de Deus perante a comunidade, os constituídos como autoridade diante da comunidade. Por isso é importante, Ontem, na ordenação dos novos diáconos, uma cerimônia muito bonita, Dom Júlio estava inspirado. A missa foi linda, e na porta da igreja, quando a gente estava esperando para começar a missa, uma senhora abordou-me e disse assim: nós temos que rezar muito pelos padres, né, padre? E eu falei: sim, por favor, reze mesmo, precisa mesmo, a gente precisa de muita oração. Aí ela falou que ouviu na boca de um padre, né, um exorcista, que os padres são os mais visados pelo demônio e por isso, né, precisa de muita oração. Porque de fato, se o inimigo da natureza humana destruir os padres, ele destrói a igreja. Destrói a igreja. Porque destruindo os padres não tem mais os sacramentos. E se não tem mais os sacramentos, como vai ser da nossa vida? Sem o sacramento da confissão, por exemplo, que vocês quase não gostam, mas, né? O que seria de nós sem o sacramento da confissão? O que seria de nós sem o sacramento da Eucaristia? O que seria de nós sem o sacramento do batismo? O que seria sem o sacramento da crisma? Da unção dos enfermos? O que seria de nós sem o sacramento da ordem? Porque se não tem o sacramento da ordem, nós não temos nenhum desses outros sacramentos. Todos os outros sacramentos têm o seu fundamento no sacramento da ordem. Quem que batiza? Quem que ordena diácono? Quem que ordena padre? É pelo sacramento da ordem. Então eu digo isso para dizer da necessidade. E aí é muito triste a gente observar, né, que muitas vezes, em vez de se rezar pelos padres, se falam mal, se critica, né, fazem comentários, né, desonestos e desnecessários muitas vezes. E muitas vezes me entristece de ver comentários de católicos, né, não dirigido a mim, né? A mim, que falam mal de mim, é só nos grupos de WhatsApp. Eu não fico sabendo. Então, se eu não fico sabendo, também não dou importância nenhuma, porque não conheço, não tenho conhecimento desses comentários. Pode falar à vontade. Porém, contudo, entretanto, já sabe qual é o resultado, né? Eu não vou repetir. Mas em outros, né, de outros padres, de vida, né, de vida santa, de vida dedicada, que se desgasta, às vezes fica até enfermo para oferecer para o povo um pouquinho de consolo, de conforto espiritual. E as pessoas, né, se dão o direito de ainda falarem mal.
né, de criticarem e fazerem estardalhaço. Eu cito para dizer como é importante a gente rezar pelos padres. Esses 3 que foram ordenados ontem, eu os acompanhei desde a primeira etapa no propedêutico. Desde o propedêutico, eu tenho acompanhado esses 3, como os 3 do ano passado também. São meninos esforçados. Eu fico feliz de olhar para essa geração e ver que nossa geração está se adiantando. O ano que vem eu faço 13 anos de ordenado. E eu fico feliz de olhar para essa turma que está vindo e de perceber que eles serão melhores, muito melhores do que eu. Porque eles estão sendo muito, muito bem preparados, estão sendo muito bem conduzidos. Eles serão padres infinitamente melhores do que eu. E eu fico feliz com isso. Fico feliz com isso. E rezo, né? Para que eles, né, continuem nesse caminho. O padre Bruno Martins, que foi ordenado ontem, ele rezou a primeira missa dele hoje, lá no Santuário da Mãe Rainha, em Atibaia. Eu só não fui lá para participar da missa dele porque eu tinha missa aqui. Eu morri de vontade de ir. Imagina, ele foi ordenado ontem. Eu brinquei com ele, não sabe nem ler o missal ainda, vai rezar a missa lá no Santuário de Nossa Senhora. Imagine! Que graça! Né? Que graça especial! Né? E amanhã ele reza em Cerquilho, a primeira missa dele na paróquia São Benedito. Né? Que ele é de Cerquilho. Então, para dizer, essas recomendações que o Paulo está dizendo, elas continuam sendo verdadeiras. E é por isso que a gente precisa rezar pelos nossos padres, para que eles sejam isso que Paulo está dizendo, isso que Paulo está pedindo a Tito. Que a preocupação seja de anunciar Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: é inevitável que aconteça escândalos. Olha que frase impressionante de Jesus. É inevitável que aconteça escândalos. Porém, ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Vocês pararam para pensar nessa frase de Jesus? O que acontece com uma pessoa com uma pedra de moinho amarrada no pescoço e jogada no mar? Vocês sabem o que é moinho? Né? Para você saber o que é uma pedra de moinho amarrada no pescoço, você tem que saber o que é moinho. Né? Dito assim, rapidamente, é uma pedra grande que, em atrito com outra pedra movimentada por uma força, por uma junta de boi, ela maceta grãos de milho para fazer ração. Então você imagine o peso disso. Você imagine amarrar uma pedra dessa no pescoço de um homem e jogar no mar. Não dá 2 segundos, ele está no fundo do mar, porque a pedra vai puxar. Então, Jesus está dizendo isso, e veja, e a gente pensa, a gente olha muitas vezes, nossa, Jesus é bonzinho, Jesus é piedoso, Jesus é misericordioso. Olha isso que ele está falando. Não tem nada de bonzinho nisso não, gente. Tem nada de bonzinho nisso não. Ai daquele que produzir escândalos. Isso me fez pensar quantas e quantas vezes eu, como padre, posso estar sendo motivo de escândalos. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes nós, no cotidiano, a gente não acaba sendo motivo de escândalo para as pessoas?
Porque a gente acaba tendo atitudes que não condiz com um cristão, que não condiz com um devoto de Nossa Senhora, que não condiz com alguém que reza o terço. Mas tudo bem. E tu produz escândalos e nem coragem de procurar o sacerdote para a confissão a gente tem. E acha isso extremamente normal. Extremamente normal. Aí Jesus vai dizendo, continua, prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Você parou para ouvir e prestar atenção nessa palavra de Jesus? Pensa naquele abençoado que pecou contra você uma vez. Só uma, não precisa ser 7 vezes, nem 7 vezes no dia, uma vez só. Aquela abençoada. Pensou? Sim ou não? Não precisa dizer quem é não, só fala assim. Sim ou não? Ou não também, se você pensou não, diga não, ué. Você não fala não porque vai que a pessoa esteja aí te ouvindo, né? Aí você se complica, né? Mas imagine esse abençoado, essa abençoada que pecou uma vez, fez uma coisa contra você, uma coisinha só. Imagine se ela fizesse 7 coisas no mesmo dia e no final do dia viesse de pedir perdão. Você perdoaria? Uma vez eu tolero. Mas 7 vezes? Perdoar 7 vezes? Jesus manda Pedro perdoar 70 vezes 7. Então é mais fácil. Quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus multiplica para Pedro. Se a gente escutou isso atentamente, só de escutar isso já deve ter causado arrepio na gente. Só de escutar. E para ajudar o padre está repetindo do jeito que está no texto. E veja, perdoar não significa concordar com o pecado. Perdoar não significa concordar. Jesus disse um texto acima. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Muitas vezes as pessoas fazem coisas contra a gente e a gente não tem coragem de dizer para a pessoa, mas a gente fala para todo mundo. A gente fala para o bairro inteiro, a gente fala para a vizinhança inteira. E está todo mundo sabendo o que nós falamos, mas a pessoa com quem nós deveríamos conversar não ouviu isso da boca da gente. Ouviu isso da boca dos outros. Por quê? Porque a gente se acovarda. A gente tem coragem de falar. A gente tem coragem de criticar. A gente tem coragem de lançar pedra. Mas a gente não tem coragem de olhar no olho da pessoa e dizer, né, para a pessoa aquela situação que a gente falou para meio mundo. Ou não. Ou a gente faz diferente. Não faz. Não faz. E aí Nosso Senhor nos chama a atenção. E repito, não sou eu que estou sendo duro, não. São palavras dele, está no Evangelho. E quando eu começo a falar essas coisas, a turma fazem careta olhando daqui. Vocês não viam, agora estão vendo aí, ó, vocês vão ver depois as caretas que vocês estão fazendo ali, ó. A câmera vai mostrar depois as caras de vocês. Agora vocês estão rindo, né? Mas é muito sério isso. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes deve perdoá-lo.
E aí depois os apóstolos pedem para Jesus aumentar a fé. Depois dessa catequese de Jesus sobre o perdão, os apóstolos pedem para aumentar a fé. E aí Jesus disse: se vós tivesseis fé, mesmo pequeno como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Então notem que a fé não é uma realidade isolada. Às vezes parece que a fé é uma coisa e aquilo que a gente vive ou aquilo que a gente deve viver é outra coisa. A gente vive uma coisa e a gente acredita de outra maneira. Não, a nossa vida tem que ser coerente com aquilo que nós acreditamos. É isso que Jesus está ensinando. Ele faz essa catequese dura com os apóstolos para dizer desta necessidade de que a fé, ela não deve ser separada daquilo que nós vivemos. Ou a nossa vida não deve ser separada daquilo que nós acreditamos. Porque isso sim seria incoerência. Mas a gente precisa se converter e deixar que estas palavras de Jesus verdadeiramente ecoem no nosso ouvido, caia no nosso coração e transforme a nossa vida para que a gente seja o que Jesus deseja de nós. Nós recebemos neste dia a visita de Nossa Senhora. Esta imagem peregrina que acompanha, que tem visitado todas as paróquias de nossa arquidiocese. E nós deveríamos, nesta ocasião, nos sentir como Isabel, recebendo a visita de Maria. Como Isabel estava quando recebeu a visita da Virgem Maria? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque o Senhor realizará aquilo que ele prometeu. Eu vejo isso como um grande sinal. Como um grande sinal. E nos pegou desprevenidos, né? Nos pegou despreparado. Surpresas de mãe, né? Faz a gente pensar, faz a gente refletir. Que o nosso coração não se torne insensível pelos absurdos que estão acontecendo em nossa volta. Que nós não sejamos insensíveis àquilo que Jesus nos diz, mas que a sua palavra penetre verdadeiramente o nosso coração e nos transforme. Que assim seja. Confia